hoje com uma pergunta. Deixa eu só calibrar aqui minhas anotações. E a pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte. Vou pedir um pouquinho da participação, tá bom? Daqui a pouco eu vou chamar alguns voluntários aqui para me ajudar. Vou precisar de bastante hoje. O seguinte, uma coisa interessante. Qual é o momento da vida do ser humano que ele mais tem vontade de falar tudo que ele pensa e tudo que ele tem de mais valioso? Aquele momento que ele chama as pessoas mais queridas, as pessoas que ele mais estima para passar o que ele mais valoriza, o seu conhecimento mais alto, o seu momento de reflexão, aquela coisa que ele descobriu e falou, não, preciso passar isso. O desejo do coração dele mais ardente. Qual o momento da vida do ser humano que ele tem esse desejo de fazer essa coisa? Ele está bem, né? Ele está morrendo. Hã? Quando ele está morrendo. Quando a pessoa está na beira da morte, ela está ali na cama, ela sabe que os dias dela estão contados, o que ela faz? Ela chama os filhos, ela chama ali, filho, você cuida bem da sua mãe, né? Eu estou indo para estar com Jesus, mas você cuide da sua mãe, não deixa ela casar de novo. Estou brincando, mas esse momento é um momento onde nós falamos aquilo que mais consideramos importante. Quero que você veja um vídeo agora que vai mostrar a cena de um filme. Quem viu o filme Clique com Adam Sandler? Viu? Legal. Então, vou pedir só para vocês prestarem atenção, se puder apagar essa luz aqui. Família. O quê? Família em primeiro lugar. Família em primeiro lugar. Lua de mel. Eu te amo. Samantha, minha filha. Samantha, eu não cheguei aos 200, mas eu te amo. Eu também te amo. Eu. Não. Me desculpe. Michael, o bilhete para ela está no seu bolso. Você ainda vai me amar amanhã cedo? Para todo sempre, querido. Hora de partir. Do Ben, o nome dele é Ben no filme. É claro que o filme tem um outro desfecho, né? Tudo fica feliz para sempre, né? E ele não morre de verdade. Mas nesse momento ele passou o que ele tinha de mais importante para os filhos dele, que é família vem primeiro.
Ele passou a vida dele inteira trocando o tempo que ele podia estar com a família para obter sucesso, para alcançar a vitória, para poder ter reconhecimento e prestígio, né? E ali ele aprendeu algo que, olha, não é isso bem por aí, é muito mais importante focar na família. Mas o que eu tenho para falar para vocês aqui hoje são as palavras mais importantes que Jesus disse, mas não antes de morrer, antes de ele subir ao céu. Vou repetir. O que eu vou falar para vocês aqui hoje são as palavras mais importantes que Jesus disse, mas não antes de morrer, porque ele morreu, mas ele ressuscitou. Amém? Esse é o motivo da nossa alegria. Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui, porque Jesus ressuscitou. Amém? E quando ele ressuscitou, a Bíblia fala que ele apareceu algumas vezes para os seus discípulos. E ele declarou antes de subir, da última vez que ele subiu, e não voltou mais, que ele disse que quando ele subisse, daquela última vez, ele ia enviar o seu Espírito, né, para estar com os seus discípulos e com todos os seus seguidores. E ele declarou algo extremamente profundo, algo de mais importante, que o que ele mais tinha valor. E você pode ver comigo no livro de Mateus, capítulo 28. Abre lá, se você não trouxe a Bíblia, você pode acompanhar ali na tela. Mateus, capítulo 28, versículo 16. Amém? Amém. Amém ou vamos aguardar? Amém. Tá bom. Diz assim: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Chegou agora a parte mais importante. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei para sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Amém? Então, se a gente quer saber de todos os 3 anos e meio que Jesus esteve na terra, o que ele falou de mais importante foi isso. E o engraçado que ele falou aqui é: portanto, vão e façam membros de igreja. Foi isso que ele falou? Não. Vão e façam pessoas que levantam as mãos aos domingos. Foi isso que ele falou? Não. Vão e façam as pessoas leem a Bíblia. Foi isso que ele falou? Não. Vão e façam discípulos. Sim. Agora, eu imagino a forma que Jesus falou isso. Quando a gente lê a Bíblia, é muito legal a gente tentar vislumbrar o que realmente estava acontecendo ali, né? Então, eu vou chamar aqui 11 voluntários, por favor, para vir aqui rapidinho. Aqui, gente. Pode fechar o círculo, pode fechar. Galera, é o seguinte, eu sou Jesus, tá, pessoal? Eu chamei vocês aqui, vocês 11, meus discípulos que caminharam comigo 3 anos e meio. Agora é o seguinte, eu vou subir para a glória, eu vou estar com o papai e vou enviar o meu Espírito para estar com vocês. Portanto, agora vão e façam discípulos de todas as nações, beleza? Posso contar com vocês? Eu imagino que foi mais ou menos assim. Eu não consigo pensar que foi diferente, porque essa não foi a grande sugestão, essa foi a grande comissão de Jesus. Agora, você acha que essa palavra foi somente para os 11? Não. Ela serve para nós hoje. Amém? Amém. Bom, Jesus falou ali: vão e façam discípulos. Eu fiquei meditando na palavra discípulo, e porque é estranho, ele não falou vão e façam
qualquer outra coisa. Falou discípulo. Então, assim, o que é um discípulo? Quem pode colaborar aqui comigo? O que é um discípulo? É um aluno dedicado. Um aluno dedicado? O que é um discípulo? Seguidor. Um seguidor? O que é um discípulo? Imitador? O que é um discípulo? Semelhante ao mestre? Bom, tivemos algumas definições aqui, né? Na verdade, a palavra discípulo muitas vezes aprendem do contexto de que é um disciplinado seguidor de Jesus. Mas essa não é a definição do discípulo. O discípulo, ele é uma pessoa que ela é disciplinada em seguir Jesus, ela segue Jesus apaixonadamente, mas ela tem a capacidade de produzir outros discípulos. Ela não só segue Jesus, o discípulo não é aquela pessoa que vem todos os cultos de domingo. Discípulo não é só aquela pessoa que lê a Bíblia e ora em casa, que ama Jesus. O discípulo faz todas essas coisas, porém, ele, como o Cleiton falou, ele é um multiplicador. O discípulo, ele tem a capacidade, ele propositalmente produz outros seguidores de Cristo. O discípulo, ele entende que ele vem para a igreja para edificar a sua fé. Mas quando ele sai por essa porta, ele entende que ele vai manifestar a sua fé. Ele vai manifestar a sua fé em casa, ele vai manifestar a sua fé no trabalho, ele vai manifestar a sua fé na sua faculdade, por onde ele for. Aí eu pergunto, uma árvore, o próprio Jesus disse, ele foi numa figueira, a figueira não tinha frutos, ele ficou pé da vida e amaldiçoou aquela figueira. Bom, a árvore que não produz fruto, se ela for frutífera, tá? Ela cumpriu o seu propósito? Não. E eu vou te dizer uma coisa, um cristão que não produz outros discípulos, também não. E a coisa mais triste é nós caminharmos com Deus, por bom tempo, lemos a Bíblia, orarmos, vimos aos cultos, crescemos e não nos multiplicarmos. E hoje nós vamos terminar nossa série 1 mais 1 igual a 100, mas eu espero que você saia daqui com essa palavra contagiando no seu coração, com um desejo fantástico de se reproduzir. Porque minha esposa pregou aqui recentemente que o que eu tenho eu te dou. Você tem Jesus e você precisa entregar esse Jesus para outras pessoas. Vamos ler Romanos 10, o que diz lá? Se você puder virar só mais algumas páginas à frente da sua Bíblia, passar por Marcos, Lucas, João, Atos. E a gente chega aqui em Romanos capítulo 10. Eu lembro que quando começou a despertar o chamado de Deus para o ministério na minha vida, esse era o versículo que eu mais gostava. Alguém tem algum versículo favorito na Bíblia? Esse foi o meu... Vai mudando dependendo das nossas fases da vida, né? Esse aqui foi um dos meus favoritos, quando eu comecei a entender que Deus tinha um plano especial para a minha vida. E diz o seguinte, 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Parece simples, não parece? Se invocou o nome do Senhor, você será salvo. Mas aí continua no 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? O primeiro mandamento de Deus é amar a Deus de todo o teu coração. Mas como você vai amar alguém que você não conhece? É fácil? É impossível. Eu não conheço, como é que eu vou amar? Então... como invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele que não ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Poxa, parece simples. É simples, mas onde está a dificuldade? Por que Jesus ainda não voltou? Por que nem todas as cidades foram transformadas? Por que nem todo avivamento, nós lemos as histórias dos avivamentos que tivemos na rua Azusa, avivamentos no país de Gales, avivamentos por aí, quem é historiador, teólogo, gosta de pesquisar essas coisas. Muitos desses avivamentos, por que eles não tiveram uma continuidade? Começou, girou um bum 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 e depois parou. Porque não foi gerado discípulos. Porque discípulos geram outros discípulos. Mas qual a dificuldade de ser discípulo? Bom, número 1, você nunca vai ser um discípulo se você não for discipulado. Então muita gente tem essa dificuldade de ser discipulado, de se colocar debaixo de uma autoridade.
Os discípulos de Jesus, eles se colocaram debaixo da autoridade de Jesus, para assim crescerem com Jesus, para daí fazerem a diferença e se reproduzirem naquilo que eles aprenderam. Então eles foram discipulados por Jesus por 3 anos e meio, e aí quando Jesus sobe ao céu, ele os comissiona. Eu não consigo ser discípulo sem antes ser discipulado. A Bíblia conta a história de 2 homens, um chamado Filipe e outro chamado Estevão. Eles eram discípulos. Havia um momento ali na igreja, na fase da igreja, que eles precisavam de pessoas para servir as viúvas, porque os apóstolos estavam muito ocupados com a pregação da palavra, com o ensino e formando discípulos, que eles precisavam de ajuda para alguém servir as viúvas. Eles escolheram alguns homens que eram cheios do Espírito Santo, que amavam a palavra de Deus. Filipe e Estevão foram 2 desses homens, e eles tinham a incumbência de ser servos. Coisa mais fascinante, que o mundo não foi transformado por governo, nenhum governo transformou uma sociedade, nenhum exército transformou uma sociedade, mas sociedade é sempre mudada por servos. Jesus era um servo. O Império Romano já desvaneceu. Jesus veio na época do Império Romano, mas Jesus, aquele que lavou os pés dos discípulos, vive até hoje, e a sua mensagem não para de crescer. Amém? Então, voltando aqui ao raciocínio, Filipe e Estevão, servindo as viúvas, chegou um dia, o Espírito Santo veio sobre eles. Você sempre vai ser capacitado e você sempre vai ser aperfeiçoado quando você estiver servindo. Ai, mas eu tenho preguiça. Ai, mas domingo é dia do não sei o que lá, domingo não sei, e eu não tenho tempo para servir. Então eu tenho uma notícia para você: você não vai conseguir ser discípulo. E aí, Filipe e Estevão se desprenderam, serviram, veio o Espírito Santo sobre eles e eles transformaram as cidades em sua volta. Estevão se tornou até um mártir, ele foi apedrejado. Uma história fascinante. Filipe foi um cara que foi trasladado. Nunca vi falar de um cara que estava num lugar igual o filme Star Wars. Ele vai lá no negócio Star Wars, no Trek, Star Trek. Os caras vão num lugar, parece no outro. Teletransportado, né? Então isso aconteceu com esse camarada aqui. Imagina você ter uma experiência dessa. Então assim, não dá para ser discípulo sem ser discipulado. Essa é uma das dificuldades. Outra, eu preciso viver a mensagem que eu anuncio. Eu não vou conseguir ser um discípulo para anunciar algo para alguém se eu não estiver vivendo. Outra dificuldade, não dá para realizar os sonhos de Deus se eu não estiver disposto a sacrificar o meu. Aí está outra barreira, dificuldade, que muitas pessoas não conseguem se tornar discípulos porque elas não conseguem sacrificar seus sonhos. A última vez que eu trouxe a palavra, eu falei sobre sair do raso e ir ao fundo. Que no fundo é onde você vive um milagre com Deus. E uma coisa interessante é que Pedro, quando ele decidiu ir no fundo, ele teve uma pesca maravilhosa, pegou muitos peixes. Quando ele chegou em terra seca, com todos aqueles peixes, ao invés de ele vender os peixes, ao invés de ele, pegar todos aqueles peixes que ia dar uma grana preta, o que ele decidiu fazer? A Bíblia fala que ele largou tudo lá na terra e seguiu Jesus. Jesus disse para ele: siga-me e eu os farei pescadores de homens. Imediatamente ele deixou as redes e seguiu Jesus, junto com seus companheiros. Ali ele sacrificou o seu sonho. Ali eu fico imaginando Pedro, que se chamava Simão. Eu fico imaginando Simão assim, na cabeça dele: vou, não vou. Assim, em questão de segundos, pensando: o que eu poderia fazer com tanto peixe? Eu fico imaginando o sonho que ele tinha de comprar uma frota de barcos. Eu fico imaginando o sonho que Pedro talvez tinha de estabelecer um grande negócio pesqueiro. Porque quem pesca sabe que dá dinheiro. Se você faz bem feito, você compra um barco, você compra 2 barcos, você compra 3 barcos, você contrata outros pescadores para trabalhar para você, e você começa a ter grande impacto ali e ter boas economias para sua família. Pedro ali, na hora, ele deve ter imaginado isso: quantos barcos eu vou poder comprar com a venda desse peixe? Vou poder expandir meus negócios? Vou poder... Mas ali ele foi compelido a sacrificar os sonhos dele para viver os de Deus. E tem uma coisa para você: os sonhos de Deus sempre são melhores que os nossos. Amém? Amém? Amém. Nós lemos aqui de volta em Mateus, vou pedir para você voltar lá rapidinho. Mateus
28. Versículo 16 começa assim: os 11 discípulos foram para a Galiléia. Quantos discípulos, quantos apóstolos, seguidores de Jesus tinha? 12? Cadê o 12º? É o Judas, né? É o Judas. O que aconteceu com ele? Morreu, né? Se perdeu no caminho, não foi? Você acha que não era plano de Deus que Judas estivesse ali junto? Mas por escolha ele decidiu trair Jesus. Então Judas não estava lá. Eram 12, porém só 11 tiveram esse momento com Jesus. Eu tenho uma coisa para você que eu tenho para mim e eu adoraria que você tivesse para você. Eu não quero ser como Judas. Eu quero fazer parte. Eu quero estar dentro, não quero estar fora. Eu não sei se a C3 Santos, se nós, eu, minha esposa, fomos a primeira escolha de Deus. Não sei. Eu sei de uma história de um pastor amigo meu, que ele perguntou isso para Deus. Eu não perguntei ainda, vou perguntar, vamos ver se ele me responde. Ele perguntou para Deus o seguinte, até o Sidney e a Aka tiveram na igreja dele, o pastor Jordan, lá de San Diego, da C3 de San Diego. Ele um dia perguntou para Deus o seguinte: Deus, você não tem outra pessoa para mandar para San Diego? Que ele saiu da vida dele, fez um belo de um sacrifício para sair da Austrália, onde ele morava, para ir com a família toda, com um monte de filho, tudo, fazer a vida dele na Califórnia e plantar a igreja C3 lá, em San Diego. E aí ele perguntou: Deus, você não tem outra pessoa para mandar? Ele falou: não, quero mandar o Jordan, você. Mas que escolha sua que eu sou? Ele perguntou, né? Eu sou, tipo, ele achou, ele tinha certeza que não era a primeira escolha, né? Ele falou: eu sou a segunda escolha, Deus. Será que o primeiro que você chamou não quis, né? Deu uma escorregadinha e aí, agora eu sou o cara? Aí Deus falou assim: não. Terceira? Será que eu sou a quinta? Deus falou: não. Você, não vou falar. O Jordan falou para ele: não vou falar. Deus falou para o Jordan, né? Não vou falar. Você não vai gostar do que eu vou te falar. Mas que escolha que eu sou? Deus fala. Ele falou: você é a 50ª escolha. Ele falou: quê? Você chamou 50 outros pastores para vir plantar essa igreja? Eu sou a 50ª escolha sua? Ele falou: Jordan, eu chamei outros 49, mas eles não quiseram vir. E aí ele fez uma decisão para ele: eu posso não ser a primeira escolha de Deus, mas eu vou ser a última. Amém? Você pode dizer alguma coisa? Eu não sei se nós, C3 Santos, eu não sei se eu, Fábio, minha esposa Dani, fomos a primeira escolha para plantar essa igreja, para começar esse trabalho, mas com certeza eu quero ser a última. Amém. Você tem um chamado. E nós não queremos ser substituídos, amém? Amém. Judas foi substituído. Paulo entrou no lugar de Judas. Eu não quero ser substituído. Amém? Amém. Bom, parece simples, mas não é. Haviam grupos distintos na época de Jesus. Tinham soldados romanos, naquele contexto. Tinha também os religiosos, os fariseus, os saduceus, os publicanos, tinha os coletores de impostos, e tinha a multidão, e tinham os discípulos. Vamos esquecer toda essa galera e vamos focar em dois grupos: falar da multidão e vamos falar dos discípulos. Qual é a diferença da multidão para os discípulos? Quando você pensa em multidão, na época de Jesus, o que a multidão queria? Queria ver cura, queria ver milagre, queria ver Jesus fazer a sua performance, queria ver a multiplicação de pães e peixes, queria ver Jesus performar. E eles queriam ter um benefício com isso. Então a multidão veio para ser servida. E os discípulos? Para servir. Para servir. Uma diferença boa, né? Vamos de novo falar do pastor, meu amigo Jordan lá hoje eu peguei ele para exemplificar as coisas.
Uma vez ele contou uma coisa também para mim que eu achei interessante, que ele estava quando ele estava orando muito para que a igreja dele rompesse os 400 membros, ter 400 pessoas lá no culto. E ele orando, jejuando, pregando muito para que isso acontecesse. Chegou num belo dia, ele conseguiu, os 400 pessoas passaram pela porta da igreja dele. Quando ele estava super feliz, super eufórico, quando ele entrou no carro dele para ir embora, ele pensou: para quem eu vou ligar primeiro? Vou ligar para o pastor Phil, que é o fundador da igreja C3. Eu vou ligar para os meus amigos lá da Nova Zelândia, vou ligar para minha mãe, vou ligar para o meu pai. Para quem que eu vou ligar para contar que hoje, historicamente, nós rompemos os 400 em nossa igreja? Ele estava super empolgado. Aí ele foi pegar o telefone para ligar. Aí Deus falou para ele assim: é só uma multidão, é só uma galera. Ele falou: que? Tá com inveja? Só uma galera? Deus falou para ele: só uma galera. Quantos deles são discípulos? Ali ele recebeu uma grande convicção, porque até então ele estava operando a igreja dele em atrair uma multidão. Aí ele implantou um sistema na igreja dele que é muito fantástico, e nós estamos também implantando na nossa, que é os passos para a pessoa se tornar um discípulo de verdade, que são cenas dos próximos capítulos. Porque ser multidão é fácil, é muito fácil. Você só aparece, dá as caras num evento ou outro, você já faz parte da galera. Vem aqui nos nossos eventos, a gente tem eventos toda hora. Tivemos do Dia das Crianças aqui recentemente. Você pode vir, você deu as caras, você vê o culto, participa, você bate palma, você faz parte da multidão. Super fácil, simples, conveniente, sem firula nenhuma. A multidão, ela até ouvia alguns sermões. A multidão gritava: fala Deus! Jesus estava lá pregando, né? Aí ele gritava: fala aleluia, oh glória, né? E aqueles irmãos mais empolgados já mandavam: oh glória! Mas quando a palavra engrossava, quando Jesus começava a pegar pesado, a Bíblia fala que a multidão dissipava. Ficava só os discípulos. E Jesus ainda falava: vocês querem ir embora também? Mas fala: não, para onde nós iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Houve um cara, você pode abrir a palavra de Deus em Mateus 16. Houve um camarada chamado, como é o nome dele aqui? Dietrich Bonhoeffer. Quem vai falar desse cara aí? Não, ninguém? Ele é alemão, nem sei se eu falei o nome dele direito. Lá estamos tendo o Oktoberfest, né? O pessoal lá aprendendo alemão lá na festa. Dietrich Bonhoeffer. Ele falou uma frase muito interessante. Esse cara, ele foi um mártir. Ele lutava contra Hitler. Na época dele, ele era um cristão, ele era um pastor, e ele era luterano, né, da igreja luterana. Ele fundou um novo ministério, e eles iam repudiavam com veemência todo o racismo propagado pelo Hitler e pelo nazismo. Então, os caras compraram uma briga grande, né? Então, olha o que ele disse: ser salvo é de graça, mas ser um discípulo irá custar a sua vida. Quando eu li essa frase, eu falei: nossa, e de fato custou a vida dele, porque ele foi enforcado por estar peitando. Ele escondia judeus, ele levava os judeus para a Suíça, ele ia contra tudo que Hitler fazia. E em Mateus 16, palavras do próprio Jesus, 16, 24, diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará. Não é fantástico isso? Mas não é uma palavra mais difícil? Quem está na multidão, está ali sentadinho, está ali bonitinho, negar a mim mesmo, abrir mão dos meus sonhos,
Fique imaginando se Pedro não tivesse abrido mão dos sonhos dele, se ele tivesse escolhido em comprar mais um barco com aquele dinheiro daqueles peixes. Ele era Simão, né? Ele nunca teria virado Pedro. Ele nunca teria vivido o seu potencial. Por isso que a Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por isso que a Bíblia fala que os trabalhadores são poucos e a colheita é grande, porque falta, é escasso, porque o número de pessoas dispostas a se tornarem discípulos é muito pequeno. Todo mundo prefere ser multidão. Todo mundo prefere ter menos envolvimento, todo mundo prefere ter menos interferência nos seus planos, nos seus projetos. Mas o que eu quero desafiar você da nossa igreja que está nos visitando hoje, se você optar em ser multidão, você nunca vai desenvolver seu potencial e você nunca vai ser parte da resposta para todos os problemas que a nossa sociedade tem. É isso aí. Poucos estão dispostos a pagar o preço. Quem é que acha que o nosso país precisa de mudança? Quem é que acha que a gente precisa de ter um país melhor, uma sociedade melhor, mais moral, pessoas mais inteligentes? Todos concordamos? Sim. Não é o governo que vai fazer isso. É verdade. Se você botar sua fé no governo, você vai se frustrar grandemente. O Brasil, nossa cidade, nossas escolas, nossas faculdades, todas precisam de passar por um momento de transformação. Só um discípulo vai poder fazer essa diferença. Um não, vários, amém? Amém. Juntos vamos ser resposta da solução. O discípulo, ele se destaca da multidão. Vou passar para vocês agora a cena de um filme que é um dos meus favoritos. Nossa liberdade. Nós marchamos. Darcius, que agradável surpresa. Essa manhã está cheia de surpresas, Leônidas. Fomos enganados. Não deve ser mais do que 100. Essa é a surpresa. Silêncio! Isso é o exército deles. Ouvimos que Esparta está na rota da guerra. Estávamos ansiosos para unir forças. Se é sangue o que procura, pode juntar-se a nós. Trouxe apenas esse punhado de soldados para ir contra Xerxes. Eu estava errado em esperar de Esparta o compromisso de igualar com o nosso número. E não é isso? Você. Qual sua profissão? Ceramista, senhor. E você, Arcade? Qual é sua profissão? Escultor, senhor. Escultor. E você? Sou ferreiro, senhor. Espartanos! Qual é sua profissão? Percebe, amigo? Eu trouxe mais soldados do que... Amém? Quem quer ser parte do Aú? Aú? Só os discípulos fazem parte desse grupo. Ser multidão é fácil. Ser multidão, você só se preocupa com os seus negócios. Mas ser discípulo, você se preocupa com os negócios de Deus, com a causa de Deus. Amém. E a causa de Deus é a mais nobre que existe na face da terra. Imagina comigo se os médicos da Santa Casa, de todas as cidades da nossa nação, parassem de trabalhar hoje. Se o centro de UTI, se o centro de emergência, todos os médicos cruzassem os braços e voltassem para sua casa e falassem: olha, sabe de uma coisa, estou de saco cheio, não quero mais, vou curtir minha família, tchau, tchau, PT saudações, vai embora. Imagina se os médicos tivessem esse comportamento. O que aconteceria nos próximos dias? Imagina o camarada chegando no centro médico porque foi atropelado, ele precisa de tirar raio-x. Cadê o radiologista? Foi embora? Imagina a mãe, chega com o filho doente nos braços, cadê o médico? O pediatra? Foi embora? Imagina você, escorrega, cai, se machuca, precisa de uma cirurgia, chega lá, não tem ninguém na sala de emergência para te atender. Desastre? O que seria da nossa cidade? Imagine se ninguém mais quisesse estudar medicina. Se ninguém mais quisesse pagar o preço para se tornar um médico. Porque quem quer ser médico tem que estudar pra caramba.
São anos de investimento, depois ele se torna residente, trabalha com uma mixaria, até ele conseguir ser reconhecido na sua profissão. Imagine se as pessoas parassem de ser médicos. Como ficaria a nossa sociedade? Você acha que elas iam durar muito? Muita gente ia começar a morrer, porque ninguém mais ia pagar o preço para ajudar as outras a viver. Agora, uma coisa eu te digo, o médico, ele pode somente ajudar você nessa vida. Ele ajuda as pessoas a se salvarem da morte terrena. Mas eu e você temos a incumbência de salvar as pessoas da morte espiritual. Qual é a importância dos discípulos para o mundo de hoje? Você consegue entender que é muito maior do que a importância dos médicos? O médico pode salvar o seu corpo, mas não pode salvar a sua alma. Agora o discípulo carrega com ele o antídoto para a segunda morte. Você não precisa morrer se você receber o que eu tenho, e o que eu tenho eu te dou, que é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que ressuscitou no terceiro dia. Ele é meu amigo e quer ser seu amigo. Ele é meu Salvador, quer ser seu Salvador. Ele é meu Senhor, quer ser o seu Senhor. Olha a importância do que Jesus fez quando ele juntou seus discípulos e disse: agora vão, façam discípulos de todas as nações. Quando Jesus disse vão e façam discípulos, o que a gente entende? Discípulos não vêm pronto, eles precisam ser feitos, amém? Amém. Ele não nasce prontinho. O discípulo já vem aqui para ajudar e fazer diferença e transformar a nação. O discípulo ele tem que primeiro ser transformado para depois ele poder transformar alguém. Então ele primeiro precisa entender que ninguém se torna discípulo do dia para a noite, porque discípulo não vem pronto e nem pode ser feito no micro-ondas. Jesus demorou 3 anos e meio de intensivão com os deles. Foi intensivão. Jesus levava os caras de manhã, de noite, pegava barco, andava a pé, viajava, dormia, ia num lugar, ia no outro. Jesus levava para onde ele ia, ele levava os seus discípulos. E naqueles 3 anos e meio eles foram moldados. Então é a mesma coisa que um campeão. Quem gosta de luta aqui, o UFC? A maioria dos homens, tem mulher também gosta de luta. A gente tem até o Douglas lá com a camisa UFC. Agora, o cara que vence um campeonato de UFC, ele não se tornou um vencedor ali. Ele só foi reconhecido como vencedor no ringue. Foram os anos de treinamento, foram os anos de pagar o preço que o fez dele um campeão. Então, os vencedores, eles são feitos ao longo do processo, e não quando eles têm a vitória. O discípulo é a mesma coisa. Ele é feito num processo, quando ninguém vê. Ele tem que entender isso, que antes de ele começar a dar resultado, antes de ele começar a se alegrar com os frutos da vida dele, ele tem que entender que ele está em um processo. Outra coisa importante do discípulo é que o discípulo ele deve crescer olhando para si e não para o outro. A gente tem uma tendência, não é só o pessoal da igreja, isso é em qualquer lugar, da gente ficar muito olhando para a vida dos outros. Por isso que Jesus ensinou: você que gosta de olhar muito para a vida dos outros, tira primeiro a trava que está no teu olho, para depois você querer tirar o cisquinho que está no olho do seu companheiro. A gente tem uma tendência de ficar olhando para os outros e julgar os outros. Então é tão fácil fazer isso. É tão fácil, por isso a gente tem que refrear. Por isso que a Bíblia fala o perigo da língua, A língua é igual o leme de um barco. O barco é tão grande, mas o leme é que dá direção para o barco. A nossa língua é que dá direção para a nossa vida, ou para a ruína, para o desastre, ou para a vitória. Então, o discípulo ele tem que crescer olhando para si. João 21, você não precisa abrir lá, porque nós temos aqui, é só um versículo super rapidinho que ilustra bem o que eu quero dizer aqui. Diz assim: Quando
e perguntou: Senhor, e quanto a ele? Pedro estava falando com Jesus, depois que Jesus ressuscitou. Aí João estava lá. Ele estava lá de bituca. O que será que Jesus está falando para Pedro? Aí Pedro viu João e disse: Jesus, conta esse cara aqui. Jesus virou para ele na sequência e disse: não se importe com ele. Venha e me segue. Se eu quiser que ele nunca experiencie a morte, isso é entre eu e ele. Agora você tem um chamado comigo. Nós precisamos entender que o discípulo precisa olhar para si. Ele precisa reconhecer suas falhas e deixar Deus trabalhar na vida dele. É como um porco-espinho, né? O porco-espinho, ele tem um monte de espinho, né? E por onde ele passa, ele vai arranhando os outros, né? E quando nós chegamos, é igual o diamante está lá dentro, mas precisa ser esculpido bastante para ficar bonito. Né? Então a gente chega dessa forma na casa de Deus, o primeiro encontro com Jesus, a gente chega machucado, a gente chega com... Mas a gente precisa deixar Deus remover esses espinhos das nossas vidas. Ah não, Deus, mas é minha personalidade, eu nasci assim. Não dá para ser assim. Se você quer ser parte da resposta, da solução, a gente precisa deixar Deus remover esses espinhos. E tem uns que até você, Deus vai falar: não, esse eu não vou remover, isso eu quero que você tire. E a gente vai removendo esses espinhos e a gente começa a se tornar pessoas ensináveis, porque o discípulo é ensinável. Nós lemos lá em Mateus, né? Voltando ali, olha uma coisa interessante que falou aqui no versículo, ele fala aqui, Jesus falou assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que lhes ordenei. Como que eu vou ensinar aquilo que eu não aprendi? Então, para eu poder ensinar, eu preciso ser ensinável. Se Deus, Jesus, me deu a comissão de eu ensinar alguém, eu preciso entender que primeiro eu preciso aprender. Se eu não tiver sede por aprender, se eu não tiver sede por aprender, por crescer, se eu não tiver, eu nunca vou ser um discípulo. Se eu não souber ouvir instruções de alguém que está caminhando há mais tempo que eu não vou conseguir ser um discípulo. Porque não dá para ser discípulo sem ser discipulado. Discípulos são ensináveis. Quando Jesus chamou Pedro, Pedro se chamava Simão. Somente Pedro poderia cumprir a missão. Simão nunca conseguiria cumprir o chamado de Deus na vida dele. Mas ele veio como Simão. E ao longo do tempo ele foi tendo seus espinhos removidos. E ele foi crescendo, ele foi olhando para si. E ele se tornou Pedro. Quando ele se tornou Pedro, ele pegou um microfone como esse e começou a pregar, e 3.000 pessoas foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Simão se tornou Pedro, minha esposa pregou sobre isso recentemente, ele foi na Porta Formosa onde tinha um aleijado e ele disse: olha, prata nem ouro eu tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E um paralítico foi curado milagrosamente. Você só vive o seu potencial se você for ensinado, se você deixar Deus te transformar. Jesus também chamou Saulo, mas ele precisava aprender a ser Paulo para cumprir a sua missão. Eu preciso ser ensinável, amém? Amém. Senão eu não vou cumprir o que Jesus me chamou para fazer. Jesus disse: vão e façam discípulos. Nós vimos que os discípulos não nascem prontos, eles são feitos. Agora ele falou vão. Plural. Time. Equipe. Juntos somos melhores. Amém? Amém? Juntos conseguimos mais. Jesus nunca enviou um discípulo sozinho. Se você ler a Bíblia fala que Jesus enviou os 12 de 2 em 2. Depois Jesus enviou 72 de 2 em 2. Porque quando um estiver fraco, o outro levanta. Nós não fomos chamados para a carreira solo.
para brilharmos sozinhos. Nós somos chamados para andar juntos. Isso chama interdependência. O meu futuro depende muito do que está no Cleiton. O futuro do Cleiton depende muito do que está em mim. Eu não vou viver meu potencial sem ele, e ele não vai viver o potencial dele sem mim. Deus fez a gente assim, interdependentes. Eu preciso do que está na vida dele para alcançar o que Deus me chamou. E ele precisa do que está em mim para alcançar o que Deus chamou ele para fazer. Foi assim com os discípulos. Quando Jesus falou, vão e façam discípulos, não saiu um para cada canto correndo que nem doido. Eles foram, gente, foram se reunir na casa deles. Como nós vamos fazer isso? Eles se organizaram. Eles fundaram a igreja, falando, primeiro a gente precisa ser revestido de poder. Jesus falou que a gente precisa. Eles, 500 ficaram lá orando, esperando o Espírito Santo vir sobre eles. O Espírito Santo veio, um monte foi embora porque não tinha paciência para esperar. 120 foram batizados. Dali Pedro começou a pregar. 3.000 foram acrescentados à igreja de uma vez só. E a igreja começou a crescer, eles começaram a se organizar. Mas isso foi um trabalho em equipe. Todos juntos. Os discípulos tiveram que aprender a se dar um com o outro. 3 anos e meio viajando, duvido que eles não trocavam fardos. Duvido. A Bíblia mesmo fala de algumas, né? De uns que queriam sentar do lado de Jesus no céu. A mãe deles chegou até para falar com Jesus. Jesus, olha, quando tu chegar no céu, no paraíso, meus filhos têm que ficar do teu lado ali, hein? Porque são meus garotos. Jesus falou, não cabe a mim escolher isso. Mas disse que os outros discípulos ficaram indignados. Então eles trocavam farpas. Normal, né? Mas eles aprendiam a separar as diferenças e aprenderam a se dar. Nós temos que aprender a nos dar bem, amém? Amém. Porque discípulos são filhos e filhas maduros que refletem o caráter de Cristo. Amém? Agora, e as recompensas? Tem recompensa em ser discípulo? Poxa, a gente está falando aqui de pagar o preço, a gente está falando aqui de sacrificar meus sonhos, mas o que eu ganho com isso? Bom, não há maior alegria do que você trazer alguém para Jesus. Quando você vê uma pessoa ser transformada, sair de A para B, é muito, muito gratificante. E saber que Deus usou a sua vida para isso, isso já é uma satisfação que não tem preço. Porém, não para só aí. Quem ouviu falar da parábola das minas? É uma ilustração, é uma analogia de como funciona o reino de Deus. Na parábola das minas, eu vou resumir para vocês, também conhecido, tem uma outra parábola que é parecida, que é a parábola dos talentos. Aqui, se alguém acha que Deus é socialista, essa parábola acaba com o seu pensamento de que é tudo igual para todo mundo. A Bíblia fala que Deus deu 1 talento para um, depois ele chegou para outro, ele deu 2 e para outro ele deu 5. Ué, socialismo aí? Ah, não. Deus ele é oportunista. Ele sabe a capacidade de cada um. Se você tem capacidade para 1, ele te dá 1. Se você tem capacidade para 2, ele te dá 2. Se você tem capacidade para 5, ele te dá 5. Sempre de acordo com a sua capacidade. Sendo que ele nunca deixa ninguém sem nada. Não quer dizer que você vai poder ir de 1 para 2, de 4 para 6, de 5 para 7 ou 10. A palavra bênção significa poder para prosperar. Não significa bênção pronta no seu colo, via Express, via FedEx, DHL Express. Não significa isso. Significa condição para prosperar. Deus ele te dá condição para você aumentar aquilo que ele já te deu, para você crescer, para você se multiplicar. Então nessa parábola, ele chega para o camarada que ele deu lá as minas, as 10 minas, e falou assim, olha, vai, toma conta disso para mim, que eu vou embora, quando eu voltar, né, quero prestar conta. A Bíblia fala que ele voltou, 5 minas, né, ele deu 5 para o cara, e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, Senhor, tu me deu 5, eu consegui mais 5, aqui estão 10. Olha o que o mestre fez, o Senhor fez. Você foi fiel no pouco, venha e governe sobre 10 cidades. Olha que fascinante isso.
O camarada foi fiel no pouco, foi colocado sobre muito. Então, de servo, ele passou a governador. Quando nós somos fiéis com aquilo que Deus nos deu, quando nós servimos honrando os princípios de Deus, vai chegar um momento que Ele vai te honrar. Vai chegar um momento da sua recompensa. Como chegou a desse servo fiel, que multiplicou 5 para 10, aumentou 5 para 10, ele saiu daquelas 10 minas e ele se tornou governador de 10 cidades. Olha, eu acho isso fantástico, como você sair de um Fusca para uma Ferrari. Deus te eleva. Deus te eleva. Amém? Amém? Eu não consigo pensar na minha vida em me contentar com nada menos do que ouvir de Jesus quando eu chegar no fim da minha vida, que Ele faça para mim, fala para mim essas palavras: muito bem feito, servo bom e fiel, entra na tua glória. Quer uma outra recompensa? Tem a história do pastor Adam Smallcombe. Eu amo os nomes americanos, se você traduz é muito engraçado. Smallcombe quer dizer pente pequeno. Nosso pastor Jim Switchman, né? O nome dele é Jim Switchman, homem doce. Tem um cantor famoso que chama Justin Timberlake. Timberlake, lake significa lago e timber, pedaço de madeira. Então, como é que é seu nome? Meu nome é Lago Pedaço de Madeira. Mas é gozado que a gente não pensa. Eu estava falando isso com um amigo meu e nós temos oliveira aqui no Brasil, né? Pô, oliveira é uma planta, uma árvore. Então é relativo, a gente não pensa, não associa. Né? Então, quando fala o nome dele, Adam Smallcombe, ninguém imagina o pente pequeno. Eu aprendi isso recentemente, achei engraçado. Mas a história do pastor Adam é muito interessante porque ele saiu da Austrália com o chamado de começar a igreja no Vale do Silício, na Califórnia, onde eu e minha esposa estivemos recentemente. Eles mandaram um time até para cá, né? Veio uma galera aqui, a gente fez uma palestra com o óculos Google, lá é a sensação da tecnologia, foi muito legal. Depois vieram mais 2 meninas de lá, mais recentemente, a Crystal e a Caris, né? Foi muito legal também. E nós temos esse relacionamento gostoso que sempre vai ter esse ping-pong de gente indo para lá e indo para cá. Então, o que eu acho legal ali é que quando nós aprendemos mais a história do pastor Adam, eu conhecia ele já desde a Austrália, ele era pastor de jovens lá. Já estou acabando, tá, gente? Tá bom isso aqui? Tá bom, amém. Aí o que aconteceu? Porque eu não posso nem disfarçar, gente, porque tem pastor que quando ele vê que a pregação não está boa, ele chama um tecladista para fazer, para dar aquele dia começa a orar, profetizar, a pregação não está dando certo, vamos tentar outra estratégia. Eu não tenho esse plano B, eu tenho que fazer o plano A dar certo. Então o que aconteceu? O camarada, o pastor Adam, ele tem 3 filhas. Ele teve que abrir mão dos sonhos dele também lá da Austrália para viver os sonhos de Deus. Ele largou lá, era pastor de jovens. Ele sentiu o chamado de Deus de ir para o Vale do Silício. O Vale do Silício é a cidade que ele pesquisou, americana, com menos porcentagem de cristãos. Todo mundo lá é cético e a maioria ateu. Nenhum é religioso. Eles gostam só de tecnologia, são pessoas progressivas. Ele falou: é para lá que eu vou. Então ele chegou lá, quando ele estava no aeroporto, né, vendeu a casa, vendeu tudo, juntou um dinheiro que ele tinha e foi se mudar com a sua esposa, sem emprego, porque quando você vai para os Estados Unidos para plantar igreja, você vai com um visto que chama Religious Visa, visto religioso, você não pode trabalhar, só na igreja. Então foi um passo de fé muito grande para quem tem 3 filhas pequenas, né? Qual a idade das meninas? Mais velha tem 10. A mais velha tem 10, só você ter uma ideia. Então imagina você saindo da tua casa agora, indo para outro país, sem poder trabalhar, você vai viver do ministério pela fé, né? Não é para qualquer um isso, gente. Então assim, quando ele estava já no aeroporto se despedindo dos amigos que foram dar tchau para ele, ele falou para mim que um amigo dele chegou lá e falou, quando foi dar um abraço nele,
e falou no pé do ouvido dele uma frase que ele carregou com ele, que deu força para ele fazer a igreja dar certo. Claro que com fé, com diligência, com dependendo de Deus. O amigo dele virou para ele e falou assim no ouvido dele: do outro lado do seu passo de fé existem pessoas, famílias que estão esperando conhecer Jesus através da sua vida para serem transformados. E eu quero dizer algo para você nessa noite. Do outro lado do seu compromisso, do outro lado do seu compromisso em se tornar um discípulo de Jesus, existem pessoas que vão ter suas vidas transformadas. Existem famílias, casamentos que serão restaurados. Existem pessoas doentes que serão saradas, que estão esperando o seu compromisso. Se nós conhecemos Jesus hoje, foi porque alguém pagou um preço antes. Minha esposa disse do pastor Phil Pringle que ele é o culpado de tudo isso, que ele se sacrificou e pagou um preço para plantar a primeira igreja C3 lá na Austrália com 12 pessoas. E hoje somos em 315 igrejas mais ou menos ao redor do mundo. Estamos combatendo veementemente o vírus Ebola na África. Muito legal. Eu até domingo que vem quero tirar uma oferta da nossa igreja para a gente mandar para eles. Nós temos igreja C3 na Libéria, onde tem Ebola, tá, né? E nossa igreja está bem ativa participando nesse combate, fazendo a diferença, amém? Amém. Então, nós só conhecemos Jesus hoje porque alguém pagou o preço. Agora, minha pergunta para você é: você está disposto a pagar um preço para que outros também conheçam Jesus através de você? Vou chamar o Rafa aqui, por favor. Na verdade, pode vir a banda toda, né? Nós combinamos algo hoje, né? Yeah, man. Yeah, man. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um momento. Nós já estamos encerrando. Eu queria que você pensasse na sua vida por um minuto. Você está no caminho certo? Você acha que... Olhe para você mesmo. É legal quando a gente fecha os olhos, porque a gente começa a olhar para dentro de nós. Minha pergunta é: você está mais para a multidão ou para discípulo? Você não precisa responder. É entre você e Deus. Você está mais para a multidão ou para discípulo? Hoje, você pode decidir em fazer parte da solução. Hoje, você pode decidir fazer parte da causa nobre de Jesus Cristo. Lembre-se que Jesus tirou os discípulos da multidão. Não é errado, primeiramente, fazer parte da multidão. Todos nós entramos no primeiro contato com Jesus através da multidão. Mas não é legal permanecer na multidão, porque você não vai viver o seu potencial. Jesus chamou seus discípulos para si da multidão. Ai, mas pastor, eu não tenho talento, eu sou uma pessoa nem tenho faculdade, mas os discípulos de Jesus também não tinham. Eram pessoas comuns, que quando transformadas por Jesus, fizeram coisas extraordinárias e mudaram o mundo. O Império Romano não mudou o mundo com todo o seu esplendor, mas os discípulos mudaram e continuam mudando hoje.